Boa Ah. noite. Boa noite a cada um de vocês, gratidão pela presença aqui ilustre do nosso convidado Marcelo Rodrigues e a presença de cada um de vocês aqui que abrilhantam a nossa live, que deixa essa live mais do que especial, né? Já começando aqui pedindo desculpas pela história aí da senha, acho que todo mundo teve que entrar com senha hoje, deu uma bagunçada, o Zoom bagunçou um pouquinho, eu tentei desabilitar essa senha, mas não consegui. Falha, não sei se da pecinha aqui ou se do Zoom, mas tudo bem, pelo menos todo mundo aqui conseguiu entrar e está tudo certo. E vamos lá, vai ser uma live muito bacana. Então, vou passar a palavra aqui já para o Marcelo Rodrigues, para ele se apresentar. Vai lá, Marcelo. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer aí o convite do André e do Cazu. Terceiro momento aí que estamos juntos. Agradeço muito, gratidão, né, pelo convite e pelo tempo aí que podemos estar juntos. E falar sobre Kaizen é um momento assim bastante especial, né? Um momento bastante interessante porque é através do Kaizen que as grandes transformações acontecem, né? E não necessariamente de grandes Kaizens, de pequenos Kaizens, mas constantes, a gente consegue grande transformação. Então, é um prazer. Agradeço, parabéns a vocês aí pelo trabalho que vem executando, né? Movimentando muita gente, ensinando, trazendo uma leitura diferente. Eu tenho aprendido muito aí com as leituras, com as falas de vocês. Então, vamos juntos e eu tenho certeza que juntos a gente pode muito mais, né? Quando todos ganham, né? Então, essa é a linha. Gratidão, gratidão, Marcelo. Você que deixa a gente honrado aqui, de sempre que a gente chama, está participando com a gente aqui. Gratidão de verdade. Yoshida, vai lá. Gratidão mais uma vez, Marcelo, por sempre prestigiar e engrandecer as nossas lives. Um grande prazer tê-lo aqui. Com certeza a parceria, né, do Winners com o Gemba Group é uma parceria importante para a gente. Conte sempre conosco também. E gratidão a todos os nossos alunos, futuros alunos, iniciantes em lives conosco. Gratidão. Bom, Yoshida, já há 30 anos trilhando a trilha do Lean, e hoje eu vou falar mais ou menos o que eu escutava muito lá nos treinamentos no Japão. Eu já estou aqui há 35 anos, né? Já tenho 30 anos de prática Lean, e lá no Japão o pessoal falava assim, já estou 30 anos, 35 anos, 40 anos aqui, ainda sou aprendiz de feiticeiro. Né? E isso aí motiva a gente a continuar sempre aprendendo e é por aí que a gente continua progredindo e se desenvolvendo. E o nosso propósito, né, André, é desenvolvimento humano e econômico através de deixar cada uma das pessoas forte, criar o senso de time e ajudar o nosso Brasil a se levantar, porque essa crise da Covid está fazendo um estrago bom e a gente tem a nossa responsabilidade de cooperar e ajudar o Brasil a se levantar e continuar sendo o sonho, né, de todos os imigrantes e todo mundo que preza um Brasil verdadeiramente desenvolvido. Né? Gratidão a todos. Gratidão mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, trabalhei aí por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com reduções de custo muito importantes junto aos nossos fornecedores, sempre focando na produtividade, e isso fez, nos últimos 3 anos eu foquei na parte de inteligência emocional, na parte humana, né? Eu sou engenheiro de formação, e aí o Yoshida, a gente se reencontrou aí depois de 12 anos, e aí o Yoshida insistiu um pouquinho com essa história aí de a gente andar junto, né? E finalmente aí em julho desse ano a gente se juntou. Estamos aqui no Winners Alliance. Dividindo a tela com vocês, rapidinho apenas para aquela introdução, que aí vocês já estão, muitos aqui já conhecem a nossa introdução, é rapidinha para a gente só fazer um aquecimento e aí a gente vai para o nosso bate-papo, né? Então, aqui é o nosso tema de hoje, né? Resultado expressivo com Kaizen, com a presença mais do que ilustre do Marcelo Rodrigues, do Gemba Group, né? Que é diretor técnico lá do Gemba Group. E nós somos o Winners Alliance, como estava falando, a junção aí que o Yoshida pediu, me convidou aí algumas vezes para a gente
tá junto, é a junção da Kaikaku Pro, que era a empresa do Yoshida, com a Aquila Transformação Humana. Juntos fazemos o Winners Alliance, a Aquila que faz transformações como essa aí, né? Eu eliminei aí mais de 35 quilos, e que ajudei também o Yoshida a deixar de ser aquela pessoa muito tímida, muito introspectiva, para ser essa pessoa que aí faz live todo dia, tá aí botando a cara na internet, tá aí uma outra pessoa, não é mais aquele cara que estava só lá com medo de tudo, certo, Yoshida? Sim, sim. E se falar em que cada crença limitante que eu tinha é uma corrente de 1 tonelada, eu tinha muitas toneladas carregando nas costas. Gratidão por me ajudar a me livrar delas. Tamo junto. Beleza. E aqui algumas empresas que a gente já impactou, né? Como o Grupo Fiat, a Unilever, a Bosch, Votorantim Cimentos, Electrolux, entre outras empresas. E indo para o nosso tema, né? Passar as barreiras dos inimigos da produtividade, né? Os nossos 3 MUs, né? Murar, murir, mudar. Aí a gente alcança resultados expressivos. Mas isso, por si só, não é suficiente, porque muitas vezes a gente até alcança os resultados, mas, né? Você até faz aquele bom trabalho, até alcança resultado, mas os méritos não vão para você, vai sempre para alguém, é sempre para o outro. E o que fazer para evitar isso, né? Para evitar essa constância de que você trabalha, carrega o piano, aquela sensação de quem está ali quebrando pedra e os outros levando os louros, né? O que a gente fala, né? Fundamental é entregar mais. A gente tem que entregar mais. As pessoas que são valorizadas são aquelas que entregam. E entregar o que é? Numa hora de um projeto, você cria metas mais curtas, ao invés de querer reportar só o bonito, só lá no final, olha, trabalho concluído, tá tudo bem, crie metas mais curtas, coloque os famosos milestones, né? E comemore cada conquista dela. Faça com que cada conquista dessa seja um verdadeiro evento, para que a equipe seja mais unida, para que todo mundo seja mais... E o ideal também, né, André? Cada milestone tem que estar clara desde a aprovação do projeto. Sim, claro. Para ficar muito claro que eu sou profissional e entrego Sem conforme dúvida. plano e um pouco mais, né? Sem dúvida. Isso aqui é plano inicial, né? Colocar e deixar muito claro quais são os milestones, né? E depois para de ficar com aquele negócio de ficar usando ferramenta muito sofisticada, muito cheio de coisa. Não precisa de nada disso. Uma coisinha muito simples, um relatório simples, semanal. Manda para todo mundo, bem feitinho, bonitinho. Tá tudo certo. Você vai estar em evidência semanalmente, você vai estar avisando todo mundo, vai estar todo mundo sabendo o que está acontecendo, o passo a passo, o acompanhamento do projeto, passo a passo, como é que está sendo feito. E aí sim, você vai ficar em evidência, porque melhorando o modo de reportar, você vai estar sempre entregando. Se semanalmente você manda um reporte, semanalmente você está entregando alguma coisa. E não só esperando lá o final do projeto para falar alguma coisa para dizer que está vivo, né? E assim, sempre em evidência, o reconhecimento ele é natural e a sua carreira decola naturalmente. Não porque você está forçando alguma coisa. E aí eu quero entender de vocês aqui, se isso que a gente começou aqui no nosso aquecimento faz sentido para você, se isso que a gente colocou aqui nesse PowerPoint qual é a sua expectativa, faz sentido para você, é isso que você gostaria de estar escutando aqui, quais os caminhos para realmente se destacar fazendo Kaizen, implementando o Lean, e isso que é o nosso objetivo hoje. Por isso que a gente chamou o Marcelo aqui para estar junto com a gente, para engrandecer essa live e fazer realmente com muito conteúdo para cada um de vocês. Então, eu vou ficar aqui no chat junto com vocês e vou passar a palavra para o Yoshida e para o Marcelo, e eu quero saber as perguntas aqui para a gente trazer aqui para a mesa de discussão. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente se fala e eu vou ficar aqui no chat. Tá contigo, Yoshida. Gratidão, André. Bom, antes de começar, Marcelo, eu vou falar um pouquinho do nosso Lean emocional, que é um tripé da parte inteligência emocional e mindset forte, a parte técnica, que fundamentalmente é enxergar os 3 MUs e algumas técnicas para eliminá-los, e também outro pilar forte é a parte de
planejamento e promoção de atividade de forma profissional, incluso também a sistemática de desenvolver pessoas. Então, durante a noite de hoje, o Marcelo preparou vários exemplos novos de Kaizen, conto com isso também, Marcelo, e vamos falar um pouco desses aspectos emocionais, de promoção e também um pouco dos 3 Mus e as releituras que nós temos, né, desses assuntos, né? Então, para começar da parte técnica, Muri, que em geral está como sobrecarga, né? Nós tratamos como condição insuficiente para ter sucesso em alguma situação de necessidade. O outro Mu, que é veneno também, junto com o Muri, é o Murá, que normalmente o pessoal fala que é variação, e a nossa leitura é incerteza. Ou seja, eu não tenho certeza se vai dar um resultado que eu espero. Então, isso aí esses 2 juntos significa que eu não tenho padrão e estou correndo sério risco de ter problemas graves, né? E enxergando isso, aí começa o trabalho para valer. Como convencer o pessoal que 5S trabalho padrão é importante, como fazer o time se juntar e se tornar realmente um time, e também como deixar muito claro os steps e mostrar esse avanço conforme a gente vai seguindo no trabalho. Então, contamos com você também, Marcelo, e gratidão, e vamos discorrer trilhando esses 3 pilares e transitando neles e complementando várias experiências vividas nossas, né? Maravilha, maravilha, obrigado. Vamos lá, então, temos uma galera aí, né, na fila aí aguardando. Pessoal, vamos lá, mandem as perguntas, né, participem. Eu trouxe aqui 2 slides, né? Tá compartilhado, Yoshida? Eu acho que você está liberado para... Compartilhou? Sim, abriu. Okay. Abriu o triângulo agora. Legal. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o triângulo e depois sobre alguns kaizens, assim, onde a gente tem atuado, né? Onde as empresas, as pessoas trabalham para gerar a transformação. Então, quando a gente fala sobre a filosofia Lean, é um tema, assim, que ele é muito importante, muito interessante, e ele realmente movimenta um número enorme de pessoas, mas ainda há, dentro desse número enorme de pessoas que são movimentadas, a dificuldade de compreender a essência disso, né? De compreender como que a gente vai fazer essa transformação para dizer que a nossa empresa está muito próxima de ser uma empresa enxuta. E isso varia muito de acordo com o tempo, de acordo com as equipes, com as crenças, modelo mental, como que as empresas realmente conseguem organizar um conjunto de atividades e situações que sejam positivas para essa transformação, né? Então, esse ponto é um ponto importante, por isso que eu trouxe essa leitura, onde envolve a direção, gerência e a parte operacional, que é a visão mais tradicional, a visão top-down, né? Onde você tem o estratégico, onde você tem a necessidade do negócio, né? E ali você define os requisitos principais. Aí você tem a gerência, que é o tático, né? Que sustenta o plano e inicia o desdobramento estratégico. E você vem para o operacional, que é onde geralmente iniciam-se os kaizens, tá? Isso não quer dizer que somente na parte operacional aconteçam os kaizens. Muitas vezes a necessidade, a ideia, o start de um kaizen vem estrategicamente desde a direção. Então, o kaizen ele é muito mais do que realizar uma melhoria num processo. Ele é um evento, ele é um movimento que ele vem desdobrado desde o pensamento de uma direção. E é sobre isso que eu quero falar no slide seguinte, que é de alguns projetos diretamente relacionados à necessidade da direção da empresa, né? E para não fugir, né, do alinhamento que a gente tem tido nas nossas lives, né, trazer aqui na nossa base o Murá, o Muri e o Mudar. Porque a gente ouve, né, o Yoshida. O Yoshida é um dos, vamos dizer assim, influenciadores aí, né, do LinkedIn, do próprio Telegram e tal, o YouTube,
que tem trazido de uma forma um pouco mais profunda essa visão do Murar, Muri e Mudar. Ela existe há muito tempo, ela foi escrita há muito tempo, ela é ensinada há muito tempo, mas assim ninguém tinha dado uma ênfase tão grande nesses 3 M's até pouco tempo, e o Yoshida fez isso com excelência. E trazendo esse tema, essa reflexão que a gente traz em cima dos 3 M's, mostra para a gente o quanto isso impede as empresas de terem resultados no seu dia a dia. Né? Quando você fala da inconsistência, né? Da variação, do murar, você fala, tá, o que é isso, cara? Poxa, isso pode ser visto desde o momento onde eu estou olhando para um turnover alto na minha empresa, Perfeito. até o momento onde eu estou vendo uma variação, uma má distribuição da estratégia de venda na minha empresa, que na última semana todo mundo fecha metas. E eu fico 3 semanas sem ter direito o que fazer internamente. Né? E cada dia diferente do outro, fica até difícil de comparar um dia com o outro, porque fim do mês é um tsunami, no começo do mês não tem nada de serviço, e essa flutuação gigantesca, essa incerteza do que eu vou ter que fazer cada dia, e cada dia é bem diferente do outro, fica até ruim de comparar. Sim. E até, se eu tentar comparar, dá para comparar final de mês com final de mês, início de mês com início de mês, mas complica a vida isso tudo, né? A incerteza, né? Sim, e daí aquele negócio, né? Olhando para essa questão do dia a dia, mas aí você olha para coisas mais simples, né? Você vai no horário de refeição na empresa, todo mundo, 60% quer almoçar da meio-dia uma. E a empresa não controla isso. Então, abre-se o refeitório às 11, fecha às 13h30, mas o pico dá das 12 às 13. Em época de pandemia, ninguém atua nisso, ou seja, uma inconsistência que pode ser controlada. Isso. Não é? Eu vou gerar notas fiscais, eu espero chegar um monte de pedido, aí eu gero 30 notas e mando lá para a expedição, sendo que eu poderia ter feito 5 por hora, ao invés de 30 de uma vez só. Sim, tá? sim. Isso gera inconsistência também. Então, essa leitura que vem desde a direção para organizar o negócio e ter melhores resultados. Né? E falando do exemplo da refeição, Marcelo, lá no Japão, o pessoal se esmera para todo mundo almoçar meio-dia às 13. Porque quando tem a janela que começa às 10 da manhã e termina 2 da tarde, é um efeito colateral indesejado perigoso, porque das 10 até as 14 horas é difícil fazer reuniões multidepartamentais, porque sempre vai ter um setor que está almoçando. Então começa a complicar a vida até fazer reuniões, porque eu não tenho certeza de quem vai estar em reunião em que horário, ou, perdão, em almoço nesse horário. Mas ok, mas contanto que haja esse padrão, né? Exatamente. Define-se o padrão. Isso. Então, lá no Japão, por exemplo, Marcelo, eles fizeram um Kaizen gigantesco para garantir que 10 mil pessoas consigam almoçar do meio-dia às 13 horas nas 10 plantas diferentes. Né? E daí, com isso, eles conseguiram garantir que das 8 da manhã até meio-dia, das 13 às 17 horas, com certeza todo mundo pode fazer reuniões e não vai ter ninguém desfalcando a reunião e prejudicando as decisões. Perfeito, perfeito, que legal. Então é isso que eu queria trazer, tá? Essa leitura alinhada. Sim. Que todo desdobramento estratégico de uma empresa depende dessa visão. E o murar, o murir, o mudar, ele está relacionado a todos, por mais que ele esteja ali mostrado na base, mas ele está relacionado ao interesse da direção de uma empresa. Isso. E essa direção precisa compreender isso. A gerência precisa desdobrar isso para que lá na operação a gente consiga executar com o mínimo de variação, com o mínimo de sobrecarga, com o mínimo de desperdício. E isso tem que ser percebido, enxergado e transformado continuamente. Viu, Marcelo? Através dos kaizens. De vez em quando acontece aquilo, né? Eu tomei uma decisão aqui no topo, faça-se o Kaizen para dar meta 20% de redução de custo. Daí, faça-se, né? Daí eu faço a pergunta, quem patrocina isso? Da onde vem a verba para o pessoal trabalhar? Verba em recursos, que eu digo verba, investimento, verba horas homem de trabalho, verba
um planejamento desdobrado, né? Se o pessoal fala assim, faça-se somente e não ajuda a desdobrar, é um muri esperar que o resultado apareça, porque não tem condição suficiente para a base, né, no capilar, realmente fazer o Kaizen que interessa, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente olha para a pirâmide, né, para esse desdobramento, nós estamos falando de Hoshin Kanri, né? Então, Exatamente. as coisas estão amarradas o tempo todo, né? E a gente amarra para quê? Para buscar resultados, né? Que é o nosso tema de hoje, resultados de alto impacto. E o que é, né, resultado de alto impacto? Nem tudo. É claro que toda empresa, o cerne de toda empresa, o centro de toda empresa é financeiro, ela tem que ganhar dinheiro e ser rentável. E é para Sim. isso que a gente trabalha fortemente. Mas a gente sabe, sendo um pensador lean, sendo um executor de melhoria contínua, nós sabemos que tem muitos kaizens que são ganhos subjetivos, que são ganhos indiretos, porém impactam grandemente, impactam Exato, diretamente a empresa e a empresa sente a melhoria, né? Para a gente não ficar exato. amarrado que Kaizen só é bom quando dá resultado financeiro. Não. Ele tem que ter indicadores, na maioria das vezes, senão se torna algo que ninguém vai valorizar, né? Inclusive, eu gosto muito do seu approach, Marcelo, porque além do resultado econômico que é reportado através de peças por hora, redução de mão de obra, etc., você traz vários indicadores que a nossa forma de falar até é assim, esses outros aspectos indiretos relacionados ao Kaizen, por exemplo, melhoria da segurança, melhoria da qualidade, que nem sempre é quantificável em dinheiro diretamente, nós chamamos de a estrutura de trabalho está mais forte, né? Então, fortalecimento da estrutura de trabalho. Então, é menos objetivo, né, do que o resultado em segundos por peça ou reais de redução, né? Porém, lá no Japão, eles estão gastando bastante energia, em especial na Denso, né? Falando de medindo o quão forte é ou não a estrutura de trabalho. Então, além do Hoshinkane, que já é importante, tem outras atividades, e uma delas é ter um mapeamento de quão forte ou fraco é a nossa estrutura de trabalho. Mas isso aí vale tema para uma live específica desse tema, e hoje vamos continuar aqui com esse desdobramento que você está ajudando a gente a fazer aqui, Marcelo. Não, mas perfeita, a tua colocação abre reflexões, né? E a filosofia ali é isso. Quando a gente abre reflexões, nós estamos caminhando para a melhoria, né? Então, eu trouxe aqui rapidamente, né, alguns temas, tá? Então, o Kaizen, onde a gente pode? Primeiro, sim, fica à vontade depois, tá, de complementar, Yoshida, se você tiver uma Ah, visão sim. diferente, tá? Mas, Sim, assim, sim. eu tenho a leitura de Kaizen de duas formas: Kaizen de sistema, Kaizen de processo, né? O Kaizen de sistema, aquele que tem uma visão global, onde eu faço uma melhoria pensando em resultados que envolvam várias áreas. Por exemplo, eu vou fazer um Kaizen de fechamento contábil fiscal. Cara, eu dependo do financeiro, do contábil, do fiscal, às vezes do recursos humanos e outras áreas. Então, é um Kaizen sistêmico. Sim, sim. Aí eu vou fazer um Kaizen do aumento do índice de OEE num equipamento X. É um Kaizen no processo, né? Oh, exato. E é uma leitura que a gente pode estar fazendo, porque o Kaizen ele vai fazendo a transformação, ele vai e o gestor que tem isso como filosofia, ele executa automaticamente. Eu divido o Kaizen em 10 passos, sabe? Podemos até um dia fazer uma live aí sobre práticas de Kaizen. Você pode trazer uma prática que você usa, eu levo uma prática que eu uso para a gente trazer possibilidades, né? Então, Sim. eu uso o Kaizen de 10 passos, que eu praticamente desenvolvi ele de acordo com o que eu aprendi nessa jornada, né? Oh, legal, legal. E uso o A3 estratégico como o meu padrão de gestão e garantia de sucesso e êxito no Kaizen. E aí eu trouxe exemplos, né? Então, onde a gente aplica? Redução do lead time fiscal e contábil, de 11 para 5 dias. Então, foi um Joia. case que a gente fez. Redução do tempo de setup. Tem até os cases. Se um dia você quiser apresentar case, a gente traz o case, tá? Sim, sim, Então, sim. de 1h06 para 13 minutos. Aumento do índice de entrega de logística de 78% para 97%. Coisa simples, tá?
Redução de sim. variação de demanda, que a gente comentou um pouquinho, ó, de 67% para 34%. A última semana variava 67%, 4 a 5, né? Foi para 34%, menos peso. Praticamente 67% é um tsunami, né? Exatamente, mas é o buraco que a gente estava falando, que gera um murinho, Exatamente. né? Sim. Aumentou aí. Esse aqui foram necessários 4 ou 5 kaizens durante 6 meses para chegar nesse índice, sabe? Sim, E daí o exatamente. aumento de capacidade produtiva, que foi numa fábrica de tecelagem, de bonés, né? Bonés, né? Apucarana, onde a gente aumentou de 1.220 metros quadrados para 3.800, né? Então, assim, essa a leitura, né, que a gente traz, eu descompartilhei já, né? Ainda não, Marcelo, ainda está na tela ainda. Tá, então vou Tem que apertar o stop share, alguma coisa assim. Isso, voltou. Voltou? Desculpa. Voltou. Então, Isso. e daí eu trouxe esses exemplos, Cazu e Borgomoni, para a gente falar um pouco assim, cara, em todas as áreas é possível a iniciativa. A transformação, ela vai acontecer. Eu acredito muito, assim, mas muito. Porque eu vi muito Kaizen, eu vi pouquíssimos Kaizens darem errado. E já deram. Nós erramos. Nós fizemos um Kaizen uma vez, numa área de compras, para reduzir o esforço de compras. E a gente não teve êxito. A gente ficou 3 meses monitorando e não aconteceu. Então, temos case de sucesso também para a gente aprender com ele. E depois nós fomos lá, revisitamos, fizemos um novo Kaizen, um retrabalho de Kaizen, e num segundo momento nós conseguimos ter um êxito maior, sabe? Sim. Então, o Kaizen é isso, é aquela... Você nunca sabe para onde você está indo exatamente, né? Com precisão, você sabe, cara, nós vamos melhorar. O quanto depende de nós. Exatamente. E dependendo da experiência que nós temos e capacidade de enxergar, também muda o resultado, né? Por exemplo, um cliente nosso falou uma vez assim, nossa, eu estava com a bazuca, né, ou ferramenta poderosa, tentando matar formiga, que hoje eu associo aos desperdícios, né? Que tudo, muri e murar também é desperdício, mas eu chamo classe especial muri, classe especial murar, e tem o desperdício comum, que são os 7 mudas que nós estamos acostumados, 7, 8 mudas, que estamos acostumados, né? E o cliente foi bem incisivo, né, no reporte final da semana lá que trabalhamos juntos. Estávamos com a bazuca tentando matar a formiga e eu não enxergava, nós não enxergávamos os elefantes e os dinossauros. E enxergar o muri e murar é revelador, porque antes já tinha até virado paisagem isso. E para nossa surpresa, basta falar xoxô que o elefante sai da frente. É bastante marcante escutar isso de gente que estava há 10, 15 anos já fazendo Kaizen, e de repente foi revelador essa semana e percebi isso, né? Uhum. Que bacana. E assim, eu vejo que a grande maioria dos problemas... Uma vez eu vi numa palestra, alguém perguntou, tá, mas qual ferramenta eu uso para resolver que tipo de problema? E o cara falou, olha, vamos fazer a seguinte leitura. Problema simples, ferramenta simples. Se o problema se Exatamente. tornar complexo, você usa a ferramenta complexa, né? Então, uma analogia relacionada ao que você falou, que Isso. te permite fazer a opção correta, né? Então, se você tem lá um problema assim, problema conhecido, causa conhecida. 3W, o que, quem e quando. Já sei qual é o problema, já sei o que fazer. Quando eu Sim, vou sim. fazer? Né? Problemas conhecidos, causas desconhecidas. O MASP, né? Sim. Um 5 porquês, alguma ferramenta um pouco mais robusta, 8D, etc. Agora, eu não conheço nem o problema, eu não conheço nem a causa. Aí sim a complexidade. Aí eu vou para um 6 sigma, mas às vezes as pessoas querem complicar o simples. Pega um problema simples e já quer um estudo de DOE, um SciPoc, uma nova, quer pôr um 6 sigma, chamar um black belt para resolver. Não precisa, cara. Sim. Eu gosto de falar, vamos procurar os 3 mundos. Isso, o Kaizen vai resolver. Um A3 de um Kaizen vai resolver. Né? Exatamente. Só que esse ponto é igual assim, sabe aquele cara que é craque de futebol ou de qualquer tipo de esporte? Ele faz o simples, né? Só que o simples é muito difícil de ser feito.
O craque Lean, ele vai fazer o simples. Ele vai olhar aquele ponto, ele vai inverter uma mesa e ele vai resolver o fluxo que queriam construir um novo galpão. Sim, Mas ele inverteu a mesa e vai resolver isso, né? Porque ele tem essa visão privilegiada. Mas essa visão não vem de graça, vem de treino, de aplicação. Sim. Kaizen é isso. Você falou, Marcelo, mas tem situações que uns alcançam resultados maiores. Sim, mas vamos imaginar que nós temos um problema. Você monta 4 grupos. Você vai ter 4 Kaizens diferentes. E se todos melhoraram, algum deixou de ser Kaizen? Não. Né? Claro que a gente quer o melhor, mas por que eu vou desmerecer aquele que também trouxe o resultado, né? Isso. E nesse caso, eu até gostaria de falar assim, do que virar uma competição que seja assim um mostruário de práticas diferentes e cada prática diferente ativa outras ideias mutuamente entre essas 4 pessoas, esses 4 grupos. Então, a gente tem que tomar cuidado para o Kaizen não virar uma competição e tornar-se um ambiente de troca de experiências construtivas, né? Perfeito, perfeito, porque daí um Kaizen alimenta o outro, né, Yoshida? Exatamente. Um Kaizen alimenta o outro, um Kaizen é embasado em outro. Assim como o Kaizen também, né, Marcelo? Que é a parte, pô, tô fazendo coisa legal, principalmente quando tem problema, o pessoal poder de peito aberto mostrar tudo que faz e isso não se tornar negativo ou opressivo, porque eu tô com medo de ser massacrado, virar culpado, né? Então, isso aí que é a nossa parte que a gente trata como inteligência emocional, que tratado de forma adequada, né, o próprio Mayumi-san, que é o nosso padrinho lá, certificador do nosso treinamento, ele falou assim, que o principal, quando ele criou a tal do Asaíchi, a reunião matinal diária, foi parar de procurar o culpado e procurar a causa do problema. Né? A pergunta não é quem, né? É por quê, né? É por quê. Então, o foco é todo mundo vai conversar sobre os fatos, as hipóteses, discutir hipótese. O leite derramou, é transtorno para todo mundo, mas não precisa crucificar ninguém. O ponto é, todos os inimigos estão lá soltos, os 3 mus estão soltos, vamos achá-los e eliminá-los para valer e construir o Saihatsuboshi, que é não deixar acontecer de novo isso. Então, esse processo construtivo de acúmulo de conhecimento, criar esse ambiente saudável onde todo dia você abre o peito e mostra tudo, né? Sem medo de ser criticado, sem medo de ser massacrado, é parte importante desse processo que a gente vive, né? Ou pelo menos uma Mayumi-san Denso trabalhou forte para tornar-se realidade, né? Isso voa um pouco além, Yoshida. Isso não é parte importante, isso é fundamental para que seu grupo esteja realmente unido, engajado para conseguir atingir os objetivos. E isso é o que faz parte da inteligência emocional de cada um realmente estar entendendo o seu propósito dentro daquele grupo. Então, para que cada indivíduo do grupo é necessário para o todo? Isso é o propósito de cada um dentro daquele grupo. E é só assim que cada indivíduo se torna autogerenciável. O pessoal adora falar umas palavras, né? Autogerenciável. Como que faz o autogerenciável? É cada um entender o que tem que fazer. E aquilo ser importante para ele, principalmente. Aquela ação ser importante para o indivíduo. Porque se for porque alguém falou que tem que ser, ele recebendo ordem, ele só vai fazer enquanto tiver alguém de olho. Na hora que esse alguém parar de olhar, ele esquece isso aí, segue a vida e vai fazer outra coisa. Certo? E André, paradigmaticamente, esse serve para mim, quando é um serve para o coletivo, é muito mais poderoso ainda, né? É simples e poderosíssimo. Então, vamos lembrar aqui que no dia 5 de dezembro, a gente tem um workshop gratuito em linha emocional, explicando um pouco mais disso tudo que a gente está falando. Eu vou estar lá na casa do Yoshida, naquela bancada ali atrás, fazendo... São 4
4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas com a parte emocional junto, e aí a gente vai mostrar aí uma pequena amostra do que é o nosso treinamento de linha emocional, que a gente vai estar conversando depois. Agora, indo para o chat aqui, deixa eu ir um pouquinho para o chat, senão o pessoal fica bravo. Sim. Eu estou até assustado, Marcelo. Tá voando rápido a live de hoje, né? Então, Gratidão, Marcelo. Já é 40, pô. Então, 20 minutos só. Quando a live é boa, é assim, voa. O Marcos Rogério falando aqui, ó, não tem como deixar esse grupo fantástico, trocando experiências. Gratidão, Marcelo, Yoshida e André. Gratidão, Rogério. Tamo junto. O Roberto Nogueira aqui, obrigado a todos pela live, oportunidade de participar dessa live. Não, Yoshida não precisa ler, o Marcelo também não precisa ler. Roberto Nogueira, o caminho é esse mesmo, é gratidão. O Nicolete, repórter e feedback dos projetos das atividades são essenciais para estar em evidência em qualquer organização. É isso aí, Nicolete. O Nery aqui, nesse sentido de estabelecer KPIs a cada fase ou etapa do projeto, posso entender que o escopo do projeto tem que ser definido. Então, tem, mas ele tem que ser adaptado, tá? Ele não é rígido. Eu sei que você vai falar tá falando do ágil aqui, então. Ele tem que ser pré-definido, sim. Esse é o nosso entendimento, tá? O respeito de todo mundo. O Marcelo tem o dele, o Yoshida também tem respeito de todo mundo. Mas cada projeto, no nosso entender, ele tem que ser pré-definido antes. Se ele precisa de adaptação posterior, que seja feita a adaptação, mas sair sem saber a meta, sem saber o passo a passo, sem saber onde você vai, na nossa opinião, aí eu posso até estender até o Marcelo, é até desrespeito a quem participa do projeto. Porque senão você não está falando que cada um tem que estar direcionado, aonde cada um tem que ir, aonde cada um tem que andar. Se depois precisa juntar todo mundo, reorganizar e traçar outro, ok. Mas sem um passo a passo desde o início, você deixa o bando solto. Aí, desculpa, eu não concordo com isso. Respeito, mas... É descoordenação demais, né, André? Eu entendo assim, tá? Se o pessoal entende diferente, respeito, beleza. Mas primeiro tem que ter um passo. Se precisar mudar o passo, junta todo mundo, organiza, conversa, alinha com todo mundo, outro passo, beleza. Mas se não fica abuso, agora eu estou aqui, resolvi mudar para lá, todo mundo se vira, para de fazer o que está aqui, muda para cá. Agora tem que ir para o outro lado, para de fazer isso aqui, vem para cá. Aí fica difícil você ter o grupo na mão, aí fica difícil você trazer todo mundo junto. E aí eu entendo até com um pouco de desrespeito por todos que estão participando do projeto. Por isso que o Marcelo falou da importância do Hoshinkari, né? É isso. Então, por isso que eu estendo até o Marcelo a opinião. O Roberto, Marcelo, fala um pouco mais sobre preparação, fazer antes da semana de Kaizen. Daqui a pouco o Marcelo já fala isso. O Franklin, como trabalhar o emocional da equipe e colaboradores para sempre entregar mais. Não é exigir demais, sobrecarga, estresse, pressão. Então, a equipe entregar mais, a base emocional é o que a gente acabou de falar. Tornar cada indivíduo, né, conectado com o propósito dele dentro do grupo. Isso muito bem definido para cada um conectado com aquilo. O propósito de fazer aquela atividade tem que ser importante para o indivíduo. Isso. Sendo importante para o indivíduo, ele não vai ter bloqueio, receio ou barreiras para fazer a atividade. Então, fazer um pouco mais não vai ser exigir demais e nem sobrecarga. Agora, aquilo que a gente acabou de falar, eu estou num projeto aqui, vira 360, volta, quer dizer, 180 graus, vira 180 graus, e agora o outro lado, porque eu estou mandando, aí começa a ser sobrecarga, estresse, encheção e falta de respeito com as pessoas. E outra forma de falar é o pessoal precisa dar resultado, porque a empresa precisa. Agora, cobrar, massacrar é morir. Porque para poder cobrar, você tem que preparar as pessoas. Tem que dar recurso, tem que preparar as pessoas. Aí sim, deixa de ser pressão por pressão, passa a ser necessidade
versus estar pronto para fazer acontecer. Então, não estar pronto para acontecer ou para poder fazer é murir. E esse murir, muitas vezes, é culpa da própria pessoa que está cobrando o resultado. Então, eu quero que você faça, não está fazendo por quê? É porque você não patrocina, porque você não organiza, porque você não dá direção, porque você não prepara as pessoas. E, por decreto, é murir. Não dá o exemplo, é tudo murir, né? É tudo murir. Então, a gente cai naquela história lá do chefe e do líder, né? O cara que manda, o cara que dá o exemplo, aquele que vai e faz junto. Então, o líder, ele tira muito mais da equipe que o chefe, né? Agora, quem bota pressão, como você colocou aqui, põe pressão, sobrecarga, tá, esse é o chefe. Chicotada, vai porque eu sou o chefe, senão você vai ser mandado embora, parará. Isso é pressão e estresse pro cara, né? Burnout. E aí já é assédio, não é mais assédio moral, né? Então, eu vejo... o poder do convencimento que quebra essa história de excesso de pressão. Render mais está dentro do poder do convencimento. Fala, Marcelo. E nessa questão aí da pressão, sabe? Eu acho que esse tema é até um tema de uma live também interessante. Vale assim. outra. Sim, Porque, cara, a pressão... Eu já vi situações que a pressão não era pressão, entendeu? Só que tem pessoas tão despreparadas no nosso mercado que a gente precisa ajudar, que qualquer cobrança de uma meta que foi estabelecida em conjunto é pressão. E às vezes não é, cara. Às vezes é só porque não atingimos a meta. É simplesmente uma correção de rotas e um feedback sobre por que algo não aconteceu. É só um follow-up, não é pressão, né? Isso, existe pressão e existe tratativa. A tratativa de um KPI que não aconteceu não é pressão. Nós só estamos vendo porque aquilo que a gente combinou não aconteceu. Porque né? Então, esse ponto para analisar. Então, mais uma vez voltando, aquilo que foi combinado. Por isso que essa história de não precisa de cronograma, não precisa de nada, complica, né, gente? Então, se foi combinado, está combinado, todo mundo combinou, está ali direitinho no projeto. Combinado seguir. É compromisso, né? Compromisso, né? Vamos seguir. Se precisar mudar lá na frente, muda de novo, ok, não tem problema. Mas, né, precisa ter esse acordo entre todas as partes no início, senão dá briga, né? Como o Marcelo está colocando. Importante, resultado e compromisso são coisas que tem que andar junto. Não dá para entregar resultado sem compromisso e vice-versa, né? Então, essa situação que tem gente que distorce e diz que é assédio, que é cobrança desmedida, é simplesmente o mínimo necessário, o óbvio, né? Então, tem que tomar cuidado com as distorções e exageros de um lado e banalizações do outro, né? Perfeito. É isso aí. O Fernando Salles aqui, estou há um ano atuando em Lean e me apaixonando cada dia mais. Obrigado pelo compartilhamento. Gratidão, aprendendo sempre. Legal, gratidão. O Franklin aqui, muito obrigado. Obrigado você pela pergunta. Eu que agradeço, gratidão. Maravilha. Então, que tinha perguntado lá na frente, lá antes, Marcelo, falar da preparação de semana de Kaizen. Tá contigo. Legal. Vai lá. Legal. Pergunta bacana. O Kaizen, eu geralmente trabalho ele em 3 partes, né? Divido em 3 partes. Claro que, para fazer um Kaizen, a gente tem que tomar cuidado para não burocratizar. Por exemplo, Kaizen de processo. Nós temos o problema, todo mundo está vendo, a gente vai lá, atua rapidamente, sem burocratizar. Atenção com o Kaizen de processo, né? São as melhorias isoladas. Cuidado para não fazer muita melhoria isolada que não impacta o propósito do negócio, que não impacta estrategicamente o resultado da empresa. Né? Então, esse ponto do Kaizen de processo devemos cuidar muito. Eu vou falar em outras palavras, são as formiguinhas, né? As formiguinhas que não fazem diferença e coisa estrutural importante eu deixo de fazer, né? Exatamente. Então, o Kaizen de processo tem esse cuidado. O Kaizen sistêmico, ele impacta grandemente resultados estratégicos que vão trazer benefícios para o negócio. Então, eu divido, independente se é o Kaizen de sistema ou de processo, em 3 fases. Pré-Kaizen, que geralmente eu trabalho em torno de 2 a 3 meses antes do evento.
Kaizen, e eu não tenho uma obrigação com Kaizen, Blitz, tá? De ter que ser 5 dias, não tenho. Para mim, Kaizen tem que durar o necessário, pode ser 4 horas ou 40. Já fiz de 4, já fiz de 40, tá? Então, eu não tenho essa obrigação, tem que ser 5 dias com 2 cafés durante o dia. É muito perigoso essa receitinha pronta Isso. que o Tati Banassan, que foi nosso diretor na Toyota, falava assim, não adianta na hora que precisa fazer quimioterapia, dar analgésico e vice-versa, né? Exato. Então, assim, eu trabalho na sequência dos 10 passos que eu falei para vocês, né? Uma hora com mais tempo a gente explica. Porém, eu trabalho assim, 10 passos que pode durar 4 horas ou 40, tá? E às vezes dura até 60, só que não ininterruptas, né? Você vai fazendo o Kaizen e tendo encontros para correções de rotas. Então, pré-Kaizen, que é o quê? Levantar dados, montar equipe, estrategicamente definir o problema, fazer algumas análises, pegar históricos, estudar o problema para chegar no evento com informações já analisadas. Não tem que chegar lá, tá, onde nós vamos medir? Aí não tem onde medir, morre o Kaizen. Então, preparação, pré-Kaizen. Aí passa um tempinho o Kaizen. E daí essas 4 ou 40 horas aí, onde nós vamos executar. Nós vamos lá, vamos fazer análise do requisito, ver qual é a nossa meta, definir, analisar os dados, definir a situação-alvo, montar o plano de ações, executar uma boa parte, em torno de 60%, 70%, e definir os indicadores de performance. Kaizen. E depois, um tempo, o pós-Kaizen. Eu uso uma técnica o Kaizen, ele tem que ser validado enquanto ele não tiver 3 meses seguidos de resultados dentro da meta. Eu uso essa técnica. Ótimo. Se o cara ficou 1 ano no Kaizen, ele ficou 2 meses e no terceiro cai, né, murar, ele vai ter que ficar mais 3 para garantir dentro da meta. E às vezes tem Kaizen que fica 2 anos e meio sendo medido até alcançar resultado. Esse é o caminho, tá? Que quando eu mudo de um nível para outro, aparece uma série de situações que ainda não domino, e esses 3 meses, ou às vezes 12 meses, dependendo de cada escopo, né, de projeto, é necessário para a gente aprender o know-how para estar nesse novo nível, para poder continuar mantendo nesse nível, né? Então, é excelente esse approach do tempo de certeza que eu estou nesse nível mesmo, né? Um novo nível. A gente tem que levar a sério, porque assim, ó, e aí eu sou brasileiro, amo o meu país, amo o meu povo e acho que a gente tem muita coisa boa para se valorizar e temos que nos valorizar, né? Assim como vocês pensam assim. Mas a gente tem que olhar para a gente também onde nós somos fracos, que, ao meu ver, nós somos fracos em definir acordos de nível de serviço, em apertar a mão e bancar aquilo que a gente apertou. E daí qualquer desvio a gente acha, mas é pouco desvio, cara, mas é um desvio. E o Kaizen não pode aceitar o desvio, se é meta, é meta. E eu chamo de Kaizen para manter. Se eu estou nesse nível, eu tenho que fazer Kaizen e garantir que eu estou nesse nível, né? Enquanto eu estou nesse nível, eu preparo para o próximo nível, e quando eu estiver nesse novo nível, Kaizen para manter nesse nível, né? Isso. Então, essa sistemática tem que ser muito clara, né? E o pessoal tem que estar preparado, né, para cada vez fazer coisas mais fortes, né? Eu gastava uma energia para manter nesse nível, gasto um pouco mais de energia para estar nesse nível, e nesse nível também tem que gastar energia para manter nesse nível, né? E às vezes, caso... E deixa eu só terminar, Marcelo. E o pessoal tá tão interessado em fazer o novo Kaizen, que não gasta energia para manter, e quando percebe, a casa inteira desmorona, né? Perfeito, perfeito. E assim, isso gera estabilidade básica, né, que é a nossa busca, e tem um termo importante, porque no começo você faz esforço, é igual você levantar peso na academia, né? Depois do tempo já não é esforço mais, você já está preparado para aquilo, né? Isso é legal dentro da filosofia ali, que você vai dando... Eu ouvi uma vez um termo de concepção ascendente de ideias. Você vai evoluindo tanto que você está preparado para um novo patamar. E aí tem que te acompanhar nisso, né? E aquela primeira vez que você viveu aquilo, gastou 3 meses para fazer um negócio simples, na outra vez é só bater o olho, 30 minutos já está pronto. Porque experiência é isso, né, Marcelo? Entrar num ambiente e já saber, aqui tem potencial de 500% de Kaizen. Aqui só tem 50%, né? Muito bom. Deixa eu voltar rapidinho
rapidinho aqui no chat, porque o José Marcelo Barbosa aqui colocou, né, que teve no Japão em 2018 participando do programa JICA, uma palestra na Toyota, do ex-presidente destacou que o sistema Toyota de produção não será suficiente para manter os resultados necessários para os próximos anos. É verdade, na hora que... Só que... Tá bom, vamos lá. Bom, o que vocês só consideram pra... sobre essa questão? O que estará além do Lean? Acredito que o Lean emocional pode ser esse avanço no Lean, eu também acredito, e por isso que a gente está junto nessa. Excelente, muito bom, excelente pergunta. Já colocando uma pitada, né? O ex-presidente da Toyota, colocando isso, ele está pensando como a Toyota do Japão implementando, né, com o sistema Toyota de produção. Lá está num nível que já está batendo no teto mesmo, gente. Aqui no Brasil a gente está muito longe de chegar nisso, tá? Tem muito mato alto ainda, né? Tem muito mato alto para cortar, tem muito mato para... Né? Lá o pessoal já está fazendo, né, trabalhos, atividades para tirar 0, nada segundos lá do processo, coisas assim. Exemplo concreto, o Saito, que fez live conosco na sequência passada, ele trabalhou no Japão 6 meses para ganhar meio segundo. Uma equipe, né, inteira para ganhar meio segundo de tempo numa linha. Né? Então, assim, o mato está bem baixinho. Né? Lá o mato está baixinho. Então, assim, não é suficiente para manter o próximo resultado? Provável que não, porque vai ter que ter uma chamada disruptura, né? Tem que fazer alguma coisa além. Fala, Marcelo. Deixa eu colocar minha leitura também Claro. sobre essa questão, sabe? Porque, assim, cara, eu tenho a visão do Lean sobre algo infinito e em total transformação, sabe? Eu fiz até uma analogia um tempo atrás. Para mim, o Lean é como palavras, né? Letras que se transformam em palavras. Então, muitos livros, os melhores, ainda serão escritos, porque as palavras se formarão e alguém vai ter uma ideia de organizá-las, né? Para quem gosta de trabalhar com criação, né, de pratos, né, a gastronomia, ela também é infinita. Muitos sabores ainda vão se encontrar lá na frente que vai dar algo muito melhor. E a terceira colocação que eu faço é sobre o Lean. O Lean também é infinito. Essa visão Lean de estar sempre transformando em relação aos princípios. Qual que é o primeiro princípio do Lean? É valor, cara. A partir do momento que é valor, tudo vai mudar. Então, eu vejo que o Lean é a base para essa transformação, assim como o STP porque o STP é muito mais do que técnicas, métodos e ferramentas. É um modelo mental de gestão de negócio. Se o modelo se o modelo mental de gestão de negócio está voltado ao cliente, cara, a gente vai reinventar. Isso vai se chamar Lean. E o Lean emocional é uma puxada em relação a isso. E outros termos aparecerão, mas voltado ao quê? A eliminação, desperdício e agregação de valor com foco no cliente. Eu tenho essa leitura. Não, sem dúvida, concordo plenamente. Acho que é bem por aí mesmo. É que existe uma diferença de nível onde está um e está outro. E a necessidade para o próximo projeto é disruptura. Né? A gente está saltando aí no caso da Toyota aqui, né, de carros a combustão para carros elétricos, estamos saltando para carros autônomos, é um salto de disruptura alto. E isso que ele está colocando é que o sistema Toyota de produção, por si só, não será suficiente. Pode ser que não, eu entendo até que não. Acho que tem que agregar outras coisas. No nosso caso aqui, a parte emocional tem que estar junto, porque a gente está falando de pessoas, não só isso, mas técnicas que tenham a disruptura, né? O sistema Toyota de produção não tem disruptura, né? Não tem, né? Só se troca de tecnologia. Trocando tecnologia, ok. Né? Como existe uma necessidade de troca de tecnologia, ele está colocando que não é suficiente por si só. Né? Eu acho que é essa colocação dele. Mas eu concordo com o que o Marcelo colocou plenamente. Né? Sempre tem um pouquinho melhor, sempre é possível fazer um pouco mais, sempre é possível dar um próximo passo. Né? Sim. E quem define isso é a necessidade. Isso aí. A necessidade de satisfazer o cliente, como o Marcelo falou,
esse desafio, né, constante que a gente sofre, porque a questão, até vou usar a expressão assim, para que a gente faz sistema TOT de produção ou qualquer outro sistema? Por necessidade, não é porque é bonito. Então, o que é comum para todos, independente do nome, da forma, etc., é resolver problema para aumentar a satisfação do cliente. É isso aí. Eu gosto muito, depois que eu aprendi a entender, a compreender o termo propósito, todo trabalho que eu vou fazer, eu paro e penso. Qual que é o propósito disso? Porque alguém achou legal ou porque a empresa tem essa necessidade, sabe? E a gente tem que Exatamente. cuidar. No calor do dia a dia, às vezes todos nós fazemos coisas sem propósitos. É isso No aí. automático, né? Liga automático e sai fazendo, né? Isso. Eu falo às vezes na empresa, faço uma analogia que parece que a gente chega na empresa, entra numa enxurrada e vai nadando para não morrer afogado. Lá à tarde alguém tira a gente para ir para casa, né? Mas, remove, né? Tem uma remoção. Por sorte, alguém salva, o sinal toca e salvou a gente, né? Salva e amanhã joga de novo, né? Mas o propósito é isso, é você entender o porquê, para você sair dessa enxurrada e resolver problemas olhando de fora, né? Então, a gente não pode perder esse sentido de entender o propósito. Se a gente entender o propósito, todos nós estamos hoje aqui em 23 pessoas. Se todos nós, 23, entendermos o propósito, pô, já vai melhorar muita coisa para o amanhã, entendeu? Sim, sim. E principalmente esse fato, né? Todos que estão aqui, com certeza, já são vencedores, preocupados por um Brasil melhor. Se a gente trabalhar, né, realmente unidos para realmente contribuir para o Brasil ser melhor, é a realização do nosso propósito. Esse é o fato. E como o papo está maravilhoso, já estamos chegando nas horas, já estamos estourando o horário. Aí eu vou lembrar mais uma vez que no dia 5 a gente vai ter aqui o nosso workshop em linha emocional, para vocês entenderem um pouco mais essa amostra para vocês aí como é que funciona o nosso linha emocional. A gente vai estar lá fazendo essas 4 dinâmicas lá na casa do Yoshida, ali naquela bancada, 2 essencialmente emocionais, mais 2 técnicas com a parte emocional, mostrando as reduções do Lean, com a parte emocional envolvida, vai ser muito legal. Então, o link está aqui, se inscreve agora e vamos estar junto lá no próximo sábado, tira o sábado ali, das 9 da manhã às 18 horas, para a gente estar junto aí nesse sábado de conhecimento aí trocado junto com o Lean, com a parte emocional junto, tá bom? Gratidão a cada um de vocês. Os nossos 45 anos de experiência estão todos lá nesse treinamento, né, André? Gratidão por ter estamos trabalhando junto aí. Então, Marcelo, desculpa ser chato e falar um negócio desse, mas já estamos passando do horário, eu preciso das suas considerações finais. Poxa vida, passa rápido, né? Voou, né? Voou. A próxima vez tem que ser 2 dias seguidos para a gente conseguir... É por isso que a gente chama o Marcelo sempre, é assim. Gratidão. Eu gosto, fico sempre à disposição, para mim é um prazer falar sobre, né, minhas considerações finais, né? Primeiramente, agradeço aí o convite de vocês, sempre um prazer, além de a gente relaxar um pouco, não é um trabalho, é um relaxamento que a gente pode bater papo e ouvir, né, leituras diferentes, isso é muito bom. Poder estar com esse público, né, o pessoal participa da forma direta ali, trazendo os comentários, as questões, tudo isso agrega muito para a gente. Nós somos nós estamos abertos, né, nossos baldes, né, estão vazios aí, buscando conhecimento o tempo todo, num monte de frentes que a gente ainda desconhece. E para fazer um fechamento, a dica que eu dou para todos, né, inclusive para mim, é que a gente continue fazendo com que as anormalidades venham à tona. Mostrem os problemas, deixem que eles apareçam. A pergunta a ser feita não é quem, é por quê, né? E através desses problemas que estarão aparecendo e dos porquês que nós estaremos entendendo, nós vamos fazer kaizens, independente se é de 4 ou 40 horas, se é de processo, se é de sistema. Nós vamos fazer kaizen e eu tenho certeza absoluta que a maioria deles darão certo. Aquele que não der certo, a gente vai lá e faz de novo, né? Então,
É isso que eu tenho para dizer, tá bom? E aprende muito com esse que não deu certo, né? Aprende demais com esse que não deu certo. O que não deu certo é aquele que vale por 20 que deu certo. Yoshida, por gentileza, considerações finais. Gratidão, Marcelo. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco e a discussão sempre é de alto nível. E é exatamente isso que você falou, Marcelo. Propósito e o esforço, a necessidade, o Kaizen é proporcional sempre à necessidade. E a necessidade, quem dita é o cliente. E a gente tem que atender realmente o cliente. E todo mundo na empresa tem que ter esse comportamento proativo, não reativo. Em geral, abrir o peito e mostrar problema, todo mundo tenta fechar, esconder, e esse é o pior caminho que tem. É um atraso tremendo de vida. Eu sou testemunha, atrasei muito a minha vida fazendo isso, não admitindo que eu tinha fraquezas, que tenho problema, que não enxergo, que não sei. E às vezes, mesmo sabendo, por crença limitante, você se fecha numa concha e atrasa a sua vida também, né? Então, é muito perigoso cair em várias armadilhas e conto com todos para se libertarem das correntes, das crenças limitantes e realmente livre a gente conseguir fazer um trabalho excelente que, não digo nem o Brasil, o mundo precisa. Contamos com vocês. Gratidão. Gratidão, gratidão, Marcelo, Yoshida. Estamos todos juntos aqui. E a nossa gratidão principal é com todos vocês que estão aqui fazendo parte dessa live, porque a gente tem o prazer de ter esse trabalho aqui justamente por causa de vocês. E como já é do nosso costume, o nosso aplauso é para vocês, os microfones estão abertos aí. Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui. E amanhã estamos juntos novamente com o André Bastos aqui, que vai ser sensacional com essa live. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Marcelo. Até mais. Gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau.